Shalom família, seja bem-vindo a mais um episódio do FlechaCast. Esse episódio especial nós vamos ter um assunto super legal, falando sobre saúde mental, psicológica. E eu já vou aproveitar para pedir para você já deixar o seu like, encaminhar esse vídeo para as pessoas que você achar que vão ser edificadas também com essa conversa. A sua participação, a sua interação é muito importante para que essa conversa chegue a mais pessoas e que a palavra de Deus seja espalhada. Porque afinal o nosso tema aqui é sempre estar levando o dia a dia para o nosso dia a dia como ser cristão de verdade. Como a gente aplicar os preceitos da Bíblia, os preceitos que o Senhor traz para as nossas vidas, na nossa vida cotidiana. E para isso, hoje nós temos uma convidada super especial, Aline Ribeiro, ela que é terapeuta, psicanalista e mais um monte de especializações aí que eu vou deixar ela se apresentar. Seja bem-vinda, Aline! Oi, boa noite para todo mundo, olá. Se apresenta um pouquinho sobre a sua especialização, sobre um pouquinho do seu background para a gente. Então, eu sou formada em terapias integrativas, que é um braço da psicologia, né? Aí ela integra não somente a saúde emocional, mas saúde física. Sou especializada em neuropsicologia e também em atendimento a preventivo e suicídio para adolescentes. Nossa, esse é um tema muito, muito importante, ainda mais quando a gente vê no mundo cristão, né, onde a gente se está inserido, existe um preconceito muito grande quando a gente fala de saúde mental, saúde psicológica e emocional. Ainda existe uma certa barreira, né, de achar que só procura ajuda quem é doido, Sim. Além do preconceito, às vezes é fora da igreja, mas dentro da igreja também existe muito. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu foquei muito nisso para levar para a igreja. Porque eu falava assim, gente, tem vários tipos de doenças. Tem a emocional, tem a física, tem a espiritual. Então, assim, precisamos dar nome às doenças justamente para a gente conseguir tratá-las. Então, eu lembro que no começo, quando na igreja eu falava o que eu estava estudando, a pessoa já olhava assim para mim meio, tá, e aí? Mas depois foi fluindo, assim. E enquanto a gente vai introduzindo o assunto, eu tenho um pouco de dúvida sobre até o meio acadêmico. Quando se estuda, né, esse assunto, a gente tem a impressão, pelo menos eu tenho a impressão de que não tem muitos cristãos estudando, né? Isso é uma realidade? Sim, sim. É difícil você achar um profissional hoje dentro da área que ele é cristão. E é justamente por causa desse preconceito, né? De achar que tudo é demônio, infelizmente. Só que, graças a Deus, hoje as pessoas estão entendendo essa importância de que realmente tem a depressão, de que tem a ansiedade. Hoje é a doença do século. Hoje a depressão ela só não mata mais do que o câncer, mas então as pessoas têm tido esse entendimento, têm buscado esse conhecimento. E quando a gente fala nisso, né, assim, você estava contando que tem começado já a ter um despertamento, né, do mundo cristão para as ferramentas, né? O Senhor, ele nos dá ciências e formas diferentes de fazer milagres. Pode ser dele dos mais sobrenaturais possíveis, mas o dom da ciência, do estudo, ele é dado pelo Senhor, né? Vem dele. E aí, quando a gente vê que tem tido esse aumento, né, do despertar das pessoas sobre isso, hoje em dia a gente começa já a ver um pouco mais, mas dentro, eu queria explorar um pouquinho mais essa parte dentro da formação, né? Você via ali pessoas de outras religiões ou tem mais ainda aquela ideia de mais ateus ou pessoas que negam a existência de Deus dentro desse processo? Porque o que acontece? Você tem até que ter um temor muito grande, se você é cristão, vai fazer para essa área. Porque quando se trata ali, tem muitas possibilidades, tem muitas explicações que se você não tiver realmente um pé na fé, você acaba ficando confuso mesmo. Então, dentro do grupo que eu fazia os estudos, era difícil realmente encontrar alguém que era cristão, ou muitos às vezes começavam com essa ideia de ser cristão e às vezes no meio do caminho até se afastavam. Caramba! Sim, por se tratar justamente
porque aí já vai para outro extremo, né? Aham. Então, por isso que quando eu comecei a estudar, eu buscava muito ao Senhor para me dar discernimento, para conseguir trazer equilíbrio para todas as áreas. Acho que essa é inclusive um ponto legal, assim, já que a gente fala muito sobre prática, né? De que tipo de dica ou de orientação você daria para, às vezes, o jovem que está interessado, às vezes, em estudar psicologia ou psicanálise, alguma coisa assim. Acho que a primeira dúvida é que instrução você daria para alguém que quer entrar nessa área? Primeiramente, tem que ter muita certeza se é isso mesmo que quer, porque é uma área que mexe com tudo. Então, o primeiro paciente acaba sendo a gente mesmo. Então, se é uma área muito gostosa, eu amo de verdade. Eu amo poder conversar, trazer mais leveza na vida das pessoas, assim, quando estou com meus pacientes. Mas a primeira questão é ter certeza. E se for uma pessoa que é cristã mesmo, pedir direcionamento do Senhor e ir com o coração aberto, mas com as suas convicções certas daquilo que ela acredita. É, você reforçaria essa importância, às vezes, de buscar mais, inclusive, reforço teológico para a própria Sim. vida? Sim, é importante. E quando a gente, falando nisso, né, desse reforço e tudo mais, você foi falando, né, que às vezes o primeiro paciente acaba sendo a gente. Uma ideia que eu tive durante muito tempo também, assim, cara, você está lidando com um problema de tantas pessoas, com tantas realidades diferentes, e como é que fica a saúde do próprio profissional da saúde, né? Como é que existe algum protocolo, alguma coisa assim que auxilia nesse processo? Todo profissional ele tem que fazer terapia. Ah, é? É obrigatório, assim, é justamente por causa disso. Não é que na sessão eu vou falar dos meus outros pacientes, não é isso. Mas é justamente para eu poder ter um escape ali, né? E não trazer para sua realidade. Toda vez quando eu termino com um paciente, eu anoto ali, eu já penso o que foi que eu conversei com a pessoa, justamente para não ficar presa naquilo ali, porque realmente tem pacientes que você fica assim, nossa, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu posso utilizar? Então, sim, aí eu vou, estudo, mas eu desligo, sabe? Eu não fico muito focada o tempo todo, não, porque realmente tem coisas que são muito pesadas e a gente precisa entender que nós também temos a nossa vida, tem outras coisas. Sim, eu fico vendo, me traça um paralelo muito próximo com a realidade de aconselhamento, né? Assim, porque quando a gente vê dentro da realidade da igreja, a gente tem muito do aconselhamento pastoral, aconselhamentos, às vezes, de lideranças, de pessoas mais próximas, mais sábias, que nos auxiliam, mas chega uma hora que você vê que, cara, não é suficiente, né? Quando que você acha que é o momento, assim, da pessoa ver e falar, cara, talvez a partir daqui já eu preciso de uma ajuda profissional, ou que tipo de luzes de alerta você acha que a gente pode começar a entender de quando a gente precisa de um profissional? A partir do momento que você já não consegue mais controlar aquele sentimento, já é um alerta. Porque hoje tem tido muitas crises de ansiedade, crises de depressão. Hoje em dia as pessoas acham que depressão é só aquela que você fica moída, deitada, não quero levantar. Não, existe a depressão que ela é autodestrutiva no sentido que ela fica extremamente estressada, agitada. Então, assim, quando a pessoa ela já não consegue mais controlar aquele sentimento, porque tem hora que tem sentimentos, é normal, que a gente consegue lidar. Opa, peraí, respira, calma, pensa e passa. Só que tem outros sentimentos que ele toma uma proporção muito maior do que você consegue lidar. Então, aí você já pode procurar um profissional. Eu vejo muito quando a gente fala da juventude, né? Assim, dos jovens, adolescentes principalmente, porque a adolescência já é uma fase que é bem complicada, né? São muitos hormônios, muita novidade. Você não é criança, você não é adulto, tem N pressões sociais e de desenvolvimento. Como é isso em casa? É verdade. E acaba que fica um tempo difícil ali de entender, né? Até onde isso essa coisa, agora pensando como pai, né? Até onde você olha para uma criança e fala assim, cara, isso aqui é da idade, isso aqui às vezes é disciplina, isso aqui é oração, é exorcismo, ou isso não, aqui eu preciso de um profissional, isso aqui às vezes é uma coisa que precisa de um tipo de atenção diferente.
que acontece? Hoje na nossa sociedade, o conhecimento tem gerado benefícios, mas também malefícios. Eu falo isso somente por ser mãe e por ser profissional nessa área. Porque tem coisas que às vezes a gente tudo quer justificar também. Vamos falar dentro dos adolescentes, né? Tudo a gente quer justificar o comportamento deles. É bullying, é isso. E dá nome para todas as coisas. E muitos adolescentes, infelizmente, têm usado isso até como uma forma de desculpa. Mas eu sou adolescente, então eu posso sentir isso. Então, para os pais, o que eu posso falar é fique mais próximo dos seus filhos, sabe? Traga eles o mais próximo possível, para que eles entendam que eles podem confiar, né? E aí, quando você vê que a intensidade que o comportamento do seu filho tá além, ele tá ficando muito deprimido, tá querendo ficar muito dentro do quarto, tá muito agitado. Então, assim, isso já é uma prova de que realmente um profissional ali vai fazer mais sentido. Porque os adolescentes nessa fase, eles não querem conversar muito, às vezes eles têm medo de expor o sentimento, até porque eles não entendem muito. Realmente, é muito hormônio, é muito tudo. É muita informação. Você vai olhar aí hoje as páginas, né? E é tudo muito fácil que põe na internet. Então, assim, a partir do momento que você vê que eles estão realmente ficando muito isolados, muito oprimidos, então já acende um alerta aí. Pode procurar um profissional. E me chamou a atenção quando você estava falando, dois opostos, né? Uma coisa é ele estar muito triste, muito quieto, muito amuado, às vezes muito isolado, ou o oposto, né? Muito agitado, muito irritado. Porque, pelo menos da minha geração, né? A gente acabava vendo, entendendo o depressivo como aquele para baixo, né? Eu vou até entregar a minha época, os emo, né? A gente via quem chamava até de emo, aquele visual que andava com... Você que é mais jovem. Não lembro. Emo era um tipo de adolescente que ouvia uns rocks mais melancólicos, andava todo de preto, pintava o olho, cabelo para baixo. Assim, tinha uma certa cultura ao sofrimento, né? Assim, pelo menos dava uma ideia ali de que aquele grupo se identificava por uma tendência mais depressiva. Pelo menos a ideia que nos passava ali. E aquilo ali, assim, quando ia para um extremo, a gente acabava entendendo que eram pessoas mais depressivas. Mas às vezes um estilo, né? Ou seja, esse grupo, esse efeito em grupo, você acha que pode acontecer? Às vezes pelo grupo trazer esse tipo de depressão? Sim. É o efeito manada, né? Então, realmente tem isso, de uma pessoa, de um grupo acabar, às vezes não tá nem sentindo aquilo ali, mas acaba se espelhando por causa que aquele grupo ali tá mais depressivo, ou mais agitado. Isso tem sim, acaba acontecendo. Esse negócio do efeito manada é interessante, porque a gente vê que o ser humano ele foi feito para relacionamento, né? Desde a criação, né? Quando Deus criou o homem, tinha essa busca do relacionamento, de conversar, né, todos os dias. Essa busca pelo relacionamento a gente vê que faz parte da nossa essência. E como você vê isso, que o grupo pode afetar ou pode influenciar a personalidade ou não mexe? Sim, mexe. Porque o adolescente, ele tá ali na formação, né? Do caráter dele, de tudo. Então, mesmo que a base, dentro da psicologia, até os 7 anos, a gente consegue fazer a formação da criança, que é a base ali, né? Do que ela vai crescer. De comportamentos, seja ele mais destrutivos ou não. Então, a criança é uma esponja. Quando ela passa para a adolescência, a gente não consegue ter esse domínio tanto sobre eles. Então, eles acabam pegando, sim, essas influências em volta deles. Então, assim, ter até esse cuidado com questão de amizade, com questão do que está vendo, ouvindo, tudo isso influencia. Eu acho que como pai, essa é uma das coisas que mais preocupa, né? Pelo menos para mim, aquela coisa de até onde vai a minha influência, até onde vai a influência do meio externo, né? Porque há essa tendência, né, do adolescente, ou nessa fase, começar a não querer mais as influências dos pais
e querer buscar mais a influência do grupo, a influência do, sei lá. É porque ele quer se posicionar, né? Só que muitos acabam nem, tipo, não sabe nem o que quer, acha que tá se posicionando, mas na verdade tá copiando o amigo, a amiga e por aí vai. Então é onde que a gente tem que ficar mais alerta o tempo todo com os nossos adolescentes. E tem algum tipo de prevenção, às vezes, que os pais podem ter nisso? Algum conselho que você pode dar? Conversar. O que eu aprendi, tanto estudando quanto em prática, hoje eu tenho pacientes adolescentes, e o segredo é conversar. E muitas vezes trazer para eles é uma conversa realmente leve, ali de adolescente, contar experiências. Às vezes nós, como pais, temos medo de expor certas coisas para o meu filho não seguir e tal. Não, mas converse, sabe? Dê exemplo, sim, fale sobre o que você passou. Mostra para ele que você também já foi adolescente um dia. Ter mais empatia, sabe? E demonstrar esse amor, esse carinho. Os nossos adolescentes hoje estão sedentos por cuidado, por olhar por eles. Porque hoje a nossa época é uma época muito mediatista, né? Tudo muito rápido. Então, assim, a gente cobra muito dos nossos adolescentes, dos nossos filhos, mas ao mesmo tempo a gente passa a mão na cabeça deles. Então, a gente quer que eles se tornem os melhores, mas ao mesmo tempo, quando a gente é para exigir, a gente já não exige tanto. Então, assim, fica confuso para eles, fica confuso para nós. Então, o melhor conselho que eu falo é: traga os seus filhos para perto. Senta, conversa, traga os amigos para perto para conversar, sabe? Seja a mãe legal, o pai legal, mas lógico, com respeito, tem que ter limite. Também porque não dá para você ser os colegas dos seus filhos, né? Não é isso. Mas ter esse equilíbrio, sim, que eles podem confiar em você. Esse é um ponto interessante, porque eu costumo ver dois extremos, né? Você costuma ver, às vezes, os pais que são extremamente rígidos, né? Nós somos o pai ou mãe, você é filho, e põe aquele abismo entre os dois. E tem os que não, eu sou amigo, eu sou colega, e se põe em pé de igualdade, né? Isso eu vejo como uma dificuldade muito grande. Até quando a gente vê biblicamente, a instrução é que tem que ter correção, que os pais, eles são autoridades sobre os filhos, mas psicologicamente, como é que a gente equilibra isso, né? Sim, que não falei, trazer leveza pro relacionamento. Hoje nós também nos cobramos muito como pais, né? O tempo todo. É uma sociedade que muda toda hora. Se educa assim, não educa assim, dá isso, não dá. Então é muito confuso. Então traga isso para sua realidade. Qual que é a sua realidade? Tem dia que vai acertar, tem dia que não vai acertar, tem dia que você vai falar: meu Deus do céu, sou a melhor mãe do mundo, tem dia que você é o pior pai do mundo, mãe, e por aí vai. Da hora que você ama seus filhos, nossa, que lindo. Da hora que você fala assim: meu Deus, eu queria sumir, e é normal. Então, trazer essa tranquilidade também para o nosso dia a dia, a gente se cobra muito, a gente cobra muito dos nossos filhos, mas ao mesmo tempo lembrar, assim, do respeito, do temor, e isso a gente consegue trazer no nosso dia a dia com os filhos. Mas isso não significa que seus filhos têm que ter medo. Eu acho que é diferente ter respeito e ter medo. A partir dos seus filhos começa a esconder coisas de você, peraí, vamos sentar aqui e ver o que está acontecendo? Qual que está errando? É a minha abordagem? Ou é porque realmente o trem tá ficando complicado ali, né? Às vezes é a influência de alguém. O que que é? Analisar sempre. Não é porque uma coisa deu errado ou certo que você não pode persistir. É ir trocando, porque cada fase é uma fase, cada filho, mesmo com a mesma criação, é diferente. Então, fazer abordagens diferentes também. Tem personalidades diferentes, né? Assim, quando você vê, as crianças, elas acabam tendo, mesmo com a mesma criação, com os mesmos pais, o mesmo ambiente, você vê uma diferença muito grande como é que se diz? De temperamento mesmo, né? De personalidades diferentes. Você vê criança que, às vezes, naturalmente é um pouco mais introvertida, outras já são mais extrovertidas, outras acabam sendo, sei lá, gostam de falar mais, falar menos, ser mais ativas fisicamente. A gente vê que, às vezes, até a abordagem, né? E isso deixa os pais malucos, né? Porque você fala: nossa, eu tô acertando nesse aqui,
nesse aqui eu não tô, às vezes você, poxa, experimenta de um jeito e com o outro acaba sendo diferente. E isso deixa uma certa vulnerabilidade, né? Sim, tanto para os pais quanto para os filhos. Primeiro, o filho não gosta de ser comparado de jeito nenhum. Então, começar a analisar isso. Como que você tem se tratado com cada filho? Lembrar que vai ter filho que gosta de fazer uma coisa com você, o outro não gosta. Não significa que você tem que fazer o tempo todo, tudo com todo mundo. Então, trazer isso. Às vezes eu saio com uma, às vezes eu saio com outra. Uma gosta de ver televisão, a outra gosta mais de brincar, de conversar. E eu vou trazendo isso. E só pra atualizar, você tem um tiquinho de filho, né? Nossa, tem, Quanto? né? Quanto? 4. Só pra quem não sabe, essa linda moça é minha esposa. E juntando todas as Nossa, crianças, 6. são 6. 6, né? O sexto vindo a caminho. E essas diferenças de idade acabam sendo complicadas às vezes, né? De lidar. Você ter crianças às vezes muito pequenas, que têm necessidades diferentes, e você vê criança às vezes um pouco mais velha, já é outra realidade. E o equilibrar isso se torna uma coisa complicada, né? Mas também vem a questão da personalidade. Por exemplo, a gente vê lá em casa, né? A Nicole e a Alice, a diferença delas é de 1 ano e meio. Quando elas eram menores, na infância ali, eram ali o mesmo nível de conversa, as brincadeiras, tudo. Quando a Nicole foi crescendo, mas foi virando adolescente, ficou a emocional dela com a Alice ficou extremamente diferente, imenso. Mesmo que antes não parecia ser tão diferente. Então aí onde entra aquele cuidado que eu falei, da conversa, de trazer mais para perto, ver quais que estão sendo essa mudança, de trazer para a realidade da criança, do adolescente ali. E acho que é legal às vezes a gente fazer essa caminhada, né? É possível uma criança pequena entrar num quadro de precisar de terapia, de acompanhamento profissional? Sim, sim. Hoje em dia tem já o hiperatista, hoje nós temos aí o espectro autista, tem o TDAH, tem crianças já assim com transtornos de ansiedade. Então, assim, a partir do 3º ano de vida da criança, a gente consegue identificar melhor, né, o que é. Até os 2 anos, até os 3 anos, é mais difícil a gente dar um nome a alguma coisa assim, porque é muito do comportamento da criança, então é muito do que ela está vivendo, o que ela está aprendendo, se ela está convivendo com mais adulto ou mais criança. Então, isso não dá para identificar muito. Aham. Tanto que até para dar um diagnóstico é mais difícil. Mas depois dessa idade, então tem sim crianças que precisam fazer um acompanhamento, até para lidar com o comportamento de ansiedade, de controlar ali as vontades, né? Aham. Não, nossa, 3 anos é bem pequenininho, né? E pensando às vezes até no tipo de transtorno que mais assusta, né? De depressão. É possível uma criança tão pequena ter quadro de depressão ou não? Muito difícil. Muito Ufa. difícil, sim. Não. Até porque não tem informação nenhuma ali. Mas aí, a partir de 6 anos de idade, já tem crianças, sim, que têm quadros de depressão. E como que um pai pode identificar isso, assim, já... Porque é muito pequeno, né? Imagino que ele já acaba ficando exposto a um risco maior, né? Sim. Geralmente, infelizmente, também vem crianças, quando ela começa a mudar muito o comportamento dela nessa idade, você pode verificar que pode ter sofrido algum abuso. Seja porque hoje em dia a gente às vezes falava abuso só físico, mas não, tem um abuso psicológico ali, o abuso emocional da criança. Então, se geralmente, quando ela entra nessa idade, ela começa a mudar muito o comportamento dela. Eram crianças mais calmas, ficaram mais irritadas, ou eram crianças mais agitadas, ficaram muito quietas, assim, elas param de conversar tanto. O olhar delas é um olhar que fica mais disperso. Na escola muda o comportamento. Então, assim, aí já tem que ficar de olho o que está acontecendo. Mudança de comportamento, seja em criança, seja em adolescente, seja em adulto, é o principal
motivo de acender esse alerta e procurar, assim, um profissional para identificar o que está acontecendo. E quando a gente está falando dentro desse contexto cristão, né? Como é que eu posso começar a ver ou ter uma certa diferenciação entre o que é espiritual e o que é emocional, né? Porque ainda também tem essa cultura, porque assim, ao mesmo tempo que a gente não pode só colocar como é tudo espiritual, é tudo demônio, é tudo qualquer coisa, eu também não posso simplesmente ignorar que existe uma batalha espiritual, né? Que esse confronto, ele existe de fato, e isso afeta as nossas vidas, mas como equilibrar, né? Como identificar até onde é o que? Tem algum jeito da gente começar a ter essa visão? Quando se fala de filhos, né, nós como pais temos responsabilidades por eles e o mínimo que a gente tem que fazer é oração. A gente está em oração o tempo todo. Então, assim, em casa mesmo, antes de pensar em qualquer outra coisa, eu peço muito para Deus discernimento. Discernimento do que está acontecendo. Aí eu vou buscando. Então, assim, eu vou orando e pedindo para Deus revelação. Aí eu vou buscando para ver o que é que eles estão vendo, porque isso influencia. O que é que está ouvindo. Quais são as conversas de amizade. Aí eu vou anulando. Ah, não, esse daqui, tá, entendi o que está acontecendo. Então aí eu vou vendo os gatilhos. Por que foi que teve esse comportamento? Então, assim, é realmente tá em oração o tempo todo. Nós, como pais e como cristão, é isso, é estar em oração, é estar buscando discernimento dentro da palavra, e aí vai anulando conforme os comportamentos que vão acontecendo. E quando a gente vai, né, entende que fala, nossa, aqui eu preciso de um auxílio profissional, qual a primeira coisa que alguém pode olhar, assim, tipo assim, vamos pegar ainda nessa fase para um terceiro, né, para um filho, alguma coisa assim. Se eu estou buscando um profissional, o que eu, como cristão, devo avaliar num profissional? Procura por indicação, procura se alguém ali próximo já tem algum conhecimento. Se ela indicar, já procura realmente se é cristão, né, Isso dentro da muda? igreja. Isso muda. Muda a visão, sim. Porque dentro da psicologia você tem vários campos de estudo. Então, por exemplo, tem o estudo de Freud, né, que acaba deduzindo que tudo tem uma ponta sexual e um apelo mais assim. Então, isso já é um exemplo, né? Uhum. Então, procurar por pessoas que deem exemplo, ou que deem indicação, e procurar essa questão, se é cristão, se não é, qual que é a base de estudo, qual que é a base de abordagem do profissional, porque se tem especialidade com criança, com adolescente, se não tem, porque a forma de trabalhar é totalmente diferente. Tem uma gama bem grande, né? Gigante. Que nem você falou, o mais comum, o mais famoso, pelo menos, é Freud, né? E a gente vê que quando você lê um pouquinho sobre ele, eu já li um pouquinho, o pouco que eu li já me deixou bem assustado, né? Uma visão muito antagônica até às instruções bíblicas, né? Sim, sim. Uma visão bem deturpada. Eu estudei porque eu queria ter conhecimento, mas eu não trabalho com a abordagem dele, não gosto muito, justamente porque eu acho que vai muito contra tudo aquilo que eu acredito, como profissional, como mãe, como tudo. O profissional, ele tem essa liberdade de escolher linhas diferentes? Pode sim. Até com pacientes, por exemplo, eu tenho pacientes que eu sigo uma linha, outros eu sigo... Então, se eu gosto de estudar muito, eu estou o tempo inteiro estudando justamente porque eu gosto de dar o atendimento personalizado para aquele paciente. Então, não é só uma conversa. É trazer ali sentimentos, coisas que muitas vezes estão guardadas, ali, adormecidas, que acabam gerando, às vezes, gatilhos emocionais muito grandes ali lá na frente, aconteceu lá atrás. Então, assim, eu procuro vários tipos de linhas diferentes justamente para poder ter esse atendimento. E avançando um pouquinho mais, né, na linha da idade, no adolescente, agora se colocando no lugar do adolescente, Lu, como que ele pode procurar ajuda? Porque a gente vê que
infelizmente, é uma realidade muito grande de adolescentes que às vezes não têm liberdade com os pais, ou têm receio, né, de conversar, de buscar ajuda. Como que ele pode se posicionar? Porque é bem complicado, né? Assim, você tá nessa fase que já é difícil e saber, cara, como é que eu me posiciono, com quem que eu posso pedir ajuda, quem pode ser uma primeira pessoa, né, que eu posso procurar para conversar. Pro adolescente, se ele não tem essa liberdade de chegar nos pais e conversar, vai até para um profissional dentro da escola. Às vezes para um professor, coordenadores. Hoje tem muitas escolas que já tem até psicólogos dentro da escola mesmo. E expõe, sabe? Fale mesmo, não tenha medo. Não se sinta, nossa, mas eu vou falar para os meus pais que eu preciso de ajuda. Será que vou me achar doido, meus amigos, não sei o quê? Não, gente, isso é um privilégio. Você para e pensa, se você é adolescente, com todas as suas complicações emocionais ali, com tudo que você está passando, pensando eu, se eu fosse adolescente, se na época eu tivesse tido essa chance de ter tido um acompanhamento psicológico, nossa, seria um adulto muito melhor. Então pense nisso como como um privilégio, como um avanço para a vida do adolescente. Então ele tem que se pôr nesse lugar também, de ceder e falar, não, já que eu não estou conseguindo conversar com meus pais, chegar neles e falar, olha, me ajuda. Se tem esse medo, chega até dentro da coordenação da escola, mas expõe, fale. Porque às vezes os pais também não acabam ajudando porque não estão sabendo o que está acontecendo. E às vezes até lideranças dentro da igreja mesmo, né? Às vezes você tem líder que é um pouco mais próximo. Pensando em igreja, às vezes tem igrejas que são muito grandes e você não tem essa proximidade, né? Se tem como pastor, eu acho que é ótimo, que já é alguém que você já sabe que tem um pouco mais de maturidade para poder conversar. Mas às vezes um líder mais próximo mesmo, né? Alguém que tenha essa liberdade, né? Para Sim. começar um contato. E aí, gente, e as igrejas precisam entender a importância disso. Porque quantos adolescentes nós estamos perdendo, né? É um absurdo. É que não falei, a doença que mais mata no mundo é o câncer, a segunda é a depressão. Quantas pessoas ainda estão depressivas, estão com depressão, ainda mais depois do Covid, né, que teve. Nós entendemos a importância do relacionamento. Quantas pessoas se perderam por causa disso? Então, assim, salvem, sabe? Entendam que sim, o tempo todo a gente precisa de oração, a gente precisa ter esse momento de comunhão, a gente precisa ter entendimento da palavra. Mas como seria bom se todo mundo tivesse esse entendimento de ter uma pessoa que você possa conversar sem medo de ser julgado? Porque a importância do psicólogo, do profissional é justamente isso. Você poder levar aquilo que você está sentindo sem medo. Então, nossa, eu vou falar e não tem que ter medo de se expor. Essa é uma questão bem legal, assim, para quem nunca teve, né, a oportunidade de falar com um profissional da saúde mental e emocional, né, seja ele psicólogo, terapeuta, psicanalista, tem vários, né? Quem nunca teve essa experiência, né, de consulta, como que é um atendimento? Assim, digamos, eu estou indo pela primeira vez, o que eu tenho que esperar? É conversar. O atendimento ele em si, ele é gerado conforme as necessidades do paciente. Então, ele vai expondo os detalhes que fazem a diferença ali. Então, o profissional ele fica atento para entender o que é que está acontecendo. Então, assim, por exemplo, tem uma pessoa que tinha uma vida tranquila, tudo, e de repente ela começou a ficar muito ansiosa, começou a ficar muito agitada. Dessa agitação, ela acaba vendo que foi coisas lá do passado, quando a gente vai trabalhando, quando a gente vai conversando, né? Então, às vezes foi um acontecimento que lá, quando era criança, que ficou adormecido, e aí com um gatilho, com alguma situação na fase adulta, acabou gerando mais ansiedade. Então, assim, a terapia é isso, é buscar coisas que estão guardadas para colocar para fora. Eu até falo muitas vezes em algumas sessões com os pacientes, olha, vai sentir às vezes uma semana que você chegou aqui, conversou, você estava bem, de repente vai passar uma semana mais com a sensação às vezes um pouco mais
confusa, um pouco mais doída, porque a gente tem que curar aquilo que tá lá dentro, né? Não é... Tem muitas coisas que a gente acha que às vezes passou e não passou, tá ali só adormecida. Então, o atendimento, ele é mais isso, e ele é muito pessoal, então é até difícil eu pegar e te falar como que é mesmo que funciona, porque é de cada um. É mais ligado numa conversa, né? Eu penso que às vezes a pessoa fica com receio, né? Com certo medo de falar com um profissional, de se abrir e de repente ser exposto ou ser julgado, né? De alguma maneira do que está trazendo ali, porque existem muitas realidades, né? E às vezes a pessoa fica com vergonha, né? Às vezes ela tem vergonha, às vezes até de tocar no assunto com ela mesma, e a gente vai vendo como isso gera feridas gigantes dentro da gente, né? Uhum. E sentir essa confiança, né? Sim, Com sim. o profissional, eu vejo que faz muita diferença. E digamos que teve uma experiência ruim, dá para trocar? Ou não? Sim, sim. Eu mesmo, toda vez quando eu converso com um paciente meu, eu dou total liberdade. Eu falo, olha, essa primeira consulta é só para você entender como é que funciona, como é que eu falo, como é que acontece. Graças a Deus, todos sempre voltam. Então, assim, é bom entender que tem, sim, esse relacionamento, né, de confiança, de parceria. É as pessoas entenderem que justamente isso é uma parceria, é uma troca ali. Hum. E avançando um pouco mais, né, em questão da idade, a gente vê que a vida adulta, né, quando começam a cair os problemas de verdade bater na porta, não que os outros problemas não sejam reais, né, não sejam de verdade, mas problemas que, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo que os problemas vão ficando mais intensos, né? Às vezes até coisas que vieram já da infância, da adolescência, elas vão vindo, se não vai sendo tratado. Eu faço uma analogia até com um machucado, né? Você teve um machucado que você não curou ele, você vai estendendo, ele vai piorando. E quando chega na vida adulta, a gente tem uma vida corrida, responsabilidades e tudo mais. E como encaixar isso, esse cuidado, essa atenção de às vezes, cara, será que isso é cansaço? Será que... Como que a gente consegue ver isso? Isso é muito importante porque realmente o cansaço do dia a dia e a gente fica na dúvida, né? Primeiro a gente quer cuidar sempre de todo mundo que está à sua volta, esquece de se cuidar. E uma coisa que eu falo muito é, primeiramente, você. Você tem que ser sua prioridade. Então, quando começa a ver que não está conseguindo lidar com as coisas mais do dia a dia... Na verdade, eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia, gente. Independente, sabe? Você para e pensa, nossa, é 30, 40 minutos, uma hora que você tira por semana ali para você ir, poder falar. Se você quiser, você pode falar uma hora todinha e sem ter medo de falar, nossa, fui julgada ou foi isso. E ali você pode falar sobre tudo, sobre seus relacionamentos, sobre filhos, sobre sua vida, tô solteira, tudo. Então, assim, é importante. Acho que se todo mundo fizesse, entendesse a importância disso, é que nem exercício físico. É a mesma coisa. Comer bem é a mesma coisa. E o emocional, gente, ele é muito importante porque tá na cabeça, assim, né? É ele que manda tudo. Então, se o seu emocional não tá legal, seu corpo não vai funcionar, a sua saúde não vai ficar legal. Então, como seria bom você conseguir lidar, você ter esse tempo para você entender que você pode lidar com qualquer coisa. E a gente vê que várias situações dentro da vida adulta podem se tornar gatilhos, né? Ou se tornar âncoras emocionais, né? Coisas que vão atrapalhando. A gente vê, cara, um trabalho ou relacionamentos, né? Eu acho que relacionamentos acabam sendo pelo menos o meu achismo de fora, seria até legal você trazer um pouco disso, né? Dos temas que a gente vê acontecendo mais. Mas a sensação que eu tenho é que às vezes relacionamentos acabam trazendo muito isso, né? A gente tem uma realidade, infelizmente, de pessoas que se relacionam com muitas pessoas durante a vida, né? Não tem aquele entendimento de, cara, eu vou me relacionar com quem eu vou me casar, com quem eu vou ter uma vida ali. E quantas feridas vão deixando, o quanto vai destruindo a autoimagem, a identidade da pessoa. Como é que a pessoa lida com isso? Às vezes é possível lidar com isso? Sim, sim. Dentro da terapia a gente consegue lidar com tudo isso.
muitas vezes, o que acaba acontecendo? Ou pessoas se relacionam com muitas pessoas até achar a pessoa certa, vamos dizer assim. Às vezes porque viu os pais tendo um relacionamento assim, acaba não conseguindo lidar com o que aconteceu lá na infância e aí traz para a vida adulta. Ou senão, tem gente que repete as mesmas coisas dos pais, achando que com ele vai ser diferente. Ou senão, tem outras pessoas que vão para outro campo, né? Mas a tendência justamente por exemplo, se você tem um pai alcoólatra, infelizmente você acaba se relacionando com pessoas que gostam de beber. Justamente porque não tratou, não trabalhou isso. Por isso que eu falo a importância da questão do adolescente. Pensa, você já começar a trabalhar antes de você virar adulto, antes de você saber lidar realmente com sentimentos. E essa questão de que você vai acumulando relacionamentos, sentimentos, com certeza isso só vai aumentando. Você acha que o que eu vivi com relacionamento aqui, eu não vou viver no próximo. Não, você não pegou isso como uma experiência. Muitas vezes você pega isso mais como mais uma ferida, como mais um sentimento que você precisa tratar, como mais um trauma. Então, a importância de você ter um profissional te auxiliando nisso. E a gente vai vendo como a Bíblia ela é muito sábia, né? O Senhor é muito sábio e nos dando um manual mesmo de como que a gente pode se comportar, porque de todas as coisas que a gente foi falando de dicas, todas elas me vêm passagens bíblicas que falam justamente sobre isso, né? Sobre a importância de honrar os pais, de honrar os relacionamentos, de como se comportar neles, do como prestar contas, né? A importância de prestar contas, ou seja, manter esse diálogo e como a gente seria mais saudável Com certeza. de ir seguindo as instruções, né? E vendo como o Senhor nos prepara. Mas o que eu vejo disso, acima de tudo, é a misericórdia, né? A misericórdia do Senhor de ver que, às vezes, mesmo com uma situação que pode ser dos nossos erros, né? Das nossas falhas, ainda tem um jeito de corrigir, né? Eu acho que esse ponto de quando a gente fala de terapia, acho que pode ser até o mais importante de tudo, de que não tem uma situação que é intratável, né? Sim. Como é Tudo tem como ser tratado. Tudo. Depende muito da disposição da pessoa. Depende de como ela vê a situação. Às vezes eu até falo, dependendo da situação para os meus pacientes, vocês podem ver de duas formas. Ou de como mais uma dor, mais uma ferida. Ou você pode ver se, nossa, vai menos uma coisa. Aprendi essa daqui, pronto, menos, passa para o próximo. Então, realmente, dentro da Bíblia tem essa relação, né, que fala. Então, anda tudo muito junto. Eu vejo muito nisso, falando de relacionamento, sobre julgo desigual, né? Quando a gente tem pessoas que estão em realidades muito diferentes, com credos diferentes, isso gera um conflito absurdo, né? No dia a dia, isso pode sim trazer, quando a gente vê do lado espiritual, os problemas que isso isso pode acarretar. E no lado emocional e psicológico também. Sim, eu falo muito. Eu não acredito que Deus une pessoas, eu acredito que Deus ele une propósitos. Então, quando você para pensar em termos de relacionamento, sim. O que adianta você ter uma pessoa que você almeja e tal e não tem nada a ver com você? É um desgaste. Você gasta energia numa coisa que não era para funcionar, não, sabe? Então, assim, trazer isso para sua realidade, sim, tanto espiritual quanto emocional. Ver onde você quer gastar sua energia, onde que você quer gastar o seu compromisso. Então, as pessoas, antes dela entrar em qualquer relacionamento, seja ele amoroso, seja de amizade, ela tem esse cuidado com si, sabe? Consigo mesmo, de que ela pode ter suas escolhas. E isso é muito importante. A gente vai vendo como muda a nossa vida, né? Esse tipo de cuidado. E acho que um tipo de preocupação que assola, acho que grande parte da população é em relação a custos, né? Porque tratar de saúde mental, assim, muitas vezes, às vezes, planos de saúde não cobrem, ou uma quantidade tão grande da nossa sociedade não tem acesso a planos de saúde.
existem maneiras dela procurar auxílio? Assim, existem, às vezes, iniciativas sociais Sim, com isso? hoje tem várias. A nossa igreja mesmo hoje está com uma iniciativa, né? Toda a primeira terça do mês e a terceira semana primeira e a terceira semana, terça do mês, meu Deus do céu, me ajuda aí. Na primeira e terceira terça do mês. Isso, estamos fazendo um acompanhamento, né, em grupo, é online, então, assim, é bem bacana lá, a gente troca experiências, a gente conversa. Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, tem igrejas que têm tido essa visão. No público, tem uns CRAFs, né, que você pode ir lá, explica lá, eles têm psiquiatra, eles também têm os atendimentos em grupos. Os atendimentos individuais, eles são mais difíceis dentro do público, justamente por causa da demanda. E uma coisa que eu aconselho muito também para as pessoas é não vá só no psiquiatra. O psiquiatra, ele vai para te passar uma medicação. Então, ele geralmente vai te ver ali uma vez no mês, a cada 2 meses, para te passar medicação. Então, ele vai passar de acordo com o que você está sentindo naquele momento. Se você está em crise, ele vai aumentar a medicação, ou ele vai trocar. Agora, se você não faz o acompanhamento com terapeuta, com psicólogo, ali, de conversar, de entender a causa, porque o psiquiatra, com a medicação, ele trata o sintoma. Mas o que causou? Aí vai ser o psicólogo. Isso é legal. Eu ia até perguntar qual é a diferença entre esses profissionais da saúde, né? Isso, o psiquiatra, ele é que não falei, ele ali é paliativo. Ele passa a medicação ali para te auxiliar naquela situação que você está passando ali no momento de sentimento. Então, é importante os dois andarem juntos. Eu não descarto medicação, eu acho que tem sim, tem que passar, tem situações que precisam passar. As pessoas precisam ter essa disciplina de tomar, não é porque hoje eu estou me sentindo bem, não vou tomar, não. Tem que ter uma disciplina, tem que ter um jeito de certinho de tomar. E aí, o psicólogo, ele acaba trazendo essa questão da cura, né? De estar descobrindo o que é que aconteceu, o porquê que aconteceu, descobrir a causa. Então, os dois precisam andar juntos. E a gente vê que tem muito... Infelizmente, né? O preconceito, ele é muito grande e ter esse acesso, né, à saúde, seja ele para o medicamento, entender que é importante, a terapia é importante, isso ajuda demais. E ter esse momento na igreja, eu acho que até entrar um pouquinho mais de como funciona, porque é muito legal essa oportunidade que a gente tem tido aqui na Igreja Flecha de abrir essa terapia. Explica um pouquinho mais pra gente como é que funciona isso. É só para quem é da igreja? É aberto? Como que uma pessoa pode participar disso? Sim. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Então, não é só para nossa igreja, né? Ele é aberto para a comunidade, ele é aberto para quem tem necessidade, quem quer participar. Se quiser, pode estar entrando em contato mesmo, né, com a igreja. Lá tem um link para você poder fazer a inscrição. E aí eu passo todas as conversas. Até então, a gente não está fazendo toda semana, justamente por um cuidado, né, com todo mundo. Até porque a nossa ideia, quando eu e os pastores nós conversamos, foi justamente que fosse algo leve, que fosse algo tranquilo, para trazer essa realidade para dentro da igreja. Para que então não ficasse uma coisa muito pesada, aquele compromisso. Tanto que eu estou fazendo online, por enquanto. Justamente para as pessoas não ficarem com vergonha e tudo mais. Então, assim, é uma troca de experiência ali. Às vezes você escuta um falando, o outro, você vai trazendo aquilo ali para a sua vida, vai trazendo para a sua realidade ali. Às vezes vai pensar, nossa, aconteceu isso com fulano, isso daqui, o que eu posso acrescentar, o que eu posso tirar. Então, ali é uma troca que é muito bacana. É legal isso que você falando que é um tipo de terapia um pouco diferente, né? Que ela em grupo. Uhum. Isso me chamou a atenção, né? Você ter esse momento de troca, você acaba que aprende não só com o que está acontecendo com você, mas vendo com outras pessoas. Você não está só nesse tipo de problema, porque acho que uma das primeiras coisas que passa na cabeça é: nossa, o mundo caiu para mim. Isso só acontece comigo. Eu fui escolhido para sofrer na Terra e acabou.
E como é legal, né? Você ter essa oportunidade de ver, cara, você não tá só, tem outras pessoas. Há um processo, e vendo o acompanhamento, né, em grupo. Uma coisa que me chamou a atenção foi você falar sobre o online, né? Isso é legal porque, pelo menos, me dá a sensação de menos timidez, né? De você conseguir interagir ali, ou até diminuir um pouco as distâncias físicas, né? A dificuldade, às vezes até financeira, né? De ter que ir até o lugar e tal, ter esse acesso a começar um tratamento, porque me dá a sensação de que ele é um início, né? Um primeiro passo no sentido de tratamento, é isso? Sim, sim. Eu optei pelo online, até os meus atendimentos hoje, que eu faço individuais, eu atendo até gente que não é daqui, de Goiânia, atendo online justamente para dar essa facilidade, esse comprometimento com o paciente. Então, assim, o paciente ele já se sente até mais acolhido. Nossa, que bacana. Eu tento fazer de uma forma que fique dentro do horário ali dele, né? Que fique tranquilo, sem ficar, nossa, mais uma obrigação. Não. Porque para a pessoa justamente se sentir, falar, nossa, eu tô indo para fazer algo bom para mim, eu tô indo ali para conversar. E o grupo é justamente isso também, um online para abrir o campo para mais pessoas possíveis. Não ficarem só presas na questão da localidade ou de religião, mas entender que isso é um cuidado, um carinho que a nossa igreja está tendo com eles. Não, isso é muito legal, principalmente quando a gente fala isso, né, de trazer para a prática, de colocar no dia a dia, que você não pode abrir mão, né? Ou seja, o Senhor fala que nós somos templo do Espírito Santo, Ele habita em nós. Ele é o nosso corpo, é o presente que Ele nos deu. É a única coisa que de fato a gente possui, né? E o como é importante a gente ter esse cuidado, né? A gente tratar. Mas é natural, eu vejo, essa questão da autossabotagem. E às vezes você fala assim, cara, hoje eu não vou. Ah, poxa, e criando desculpas e argumentos para não ir, para não fazer. E, e é importante, tem uma continuidade. Como é que Sim. funciona? Porque assim, vai de cada caso. Por exemplo, tem pacientes que o tratamento é mais longo, outros são mais curtos. Tem paciente que eu consigo atender de 15 15 dias, que não tem a necessidade de ser semanalmente. Tem pacientes que já quase todo dia tem que conversar. Então, você vai muito da situação. Então, o paciente ele precisa entender que, às vezes, nossa, no início está mais pesado tudo. A tendência é ficar mais tranquilo e ficar mais leve. Porque quanto mais a gente vai conversando, mais coisas nós vamos expondo, então elas são tratadas. Então a gente vai anulando, entendeu? A gente não vai acrescentando outras coisas. Pelo contrário, a gente vai ali tirando já de fato o que foi tratado e bora para a próxima, assim. Ah, isso é muito legal. Eu fico muito feliz de ver esse nível de maturidade que tem chegado para a igreja, né? Da gente entendendo que você não está só, você pode sim e deve buscar auxílio. Inclusive, encorajo você. Você está sentindo alguma coisa, você se sente oprimido, né? E ver que tem algo além do espiritual, porque é importante que a gente tenha esse cuidado não só com a parte espiritual e que é extremamente vital para as nossas vidas, o nosso relacionamento com Deus, ele é extremamente necessário, mas não deixe de cuidar da sua saúde mental, do seu emocional. Deus deu este corpo para você e isso tem me incomodado bastante para falar isso. Não se sinta só. Não deixe com que esse tipo de pensamento entre e que possa arruinar a sua vida. Deus te deu uma vida e ela é extremamente preciosa. Você não precisa caminhar sozinho. Deus tem dado oportunidade de você ser restaurado por completo. Quando a gente aceita Cristo, quando a gente se põe à disposição do Espírito Santo, ele nos dá capacidade de transformação total. E aproveite as oportunidades para ter vida e vida em abundância. Nós somos convidados por Deus, instigados por Deus para ter uma vida plena em todas as áreas e sentir o sofrimento e sentir que algo está drenando a sua vida, te levando a um sentimento de morte. Isso tem que ser apagado em nome de Jesus e com ferramentas também práticas. Aproveite essa oportunidade, essa abertura de termos também terapia. Cara, entre em contato.
fala com a gente, vem, a gente vai dar um jeito de ajudar isso, porque é muito importante, isso é muito sério. A gente como igreja tem que se posicionar, e eu acho que eu falo até em nome da nossa igreja, em relação de que é uma missão da igreja, não só nós como Flecha, mas incentivando outras igrejas que não deixem as pessoas caírem nesse engano de achar que tudo é só espiritual ou tudo é frescura. Não é. Nós temos uma responsabilidade com vidas, com a nossa vida e com outras vidas. Nós temos que trazer isso para o nosso dia a dia. Isso é muito, muito, muito sério. É tão sério quanto a nossa salvação, a gente cuidar da vida que Deus nos deu. O presente que Deus nos deu em vida, ele é muito valioso. E o como a gente pode ir além. Me lembra até uma citação que eu ouvi essa semana do Subirá. Né? Ele falando que é uma citação de outro, mas eu ouvi através dele, né? De que Deus me deu uma mensagem e o cavalo para levar essa mensagem. Mas não adianta nada se eu matar o cavalo. A mensagem não vai. Então nós temos sim que cuidar. Esse cuidado ele é muito importante. Eu fico muito feliz, muito obrigado por esse tempo de conversa, de mistificar um pouco, né? Esse assunto que é sensível, mas que é muito importante. E tipo, a gente faz o convite para o pessoal, reforça mais uma vez essa iniciativa do Flecha Amparo, para que as pessoas se sintam, sim, amparadas, né? Recebidas. Sim. Para quem quiser, é só entrar nas nossas redes sociais da igreja. Lá vão te passar as informações, né? E eu tô aqui, gente, de verdade, o coração, assim, sedento em poder ajudar, né? Nós, como família, como igreja, lá em casa, graças a Deus, eu tenho apoio, tanto do meu esposo quanto dos meus filhos. Todo mundo ali o tempo inteiro tendo esse zelo com a vida de vocês. E não tenham vergonha, não tenham medo. A primeira decisão é justamente essa, é procurar ajuda. Às vezes pode ser uma coisa tão tranquila de ser tratada, tão tranquila ali de conversar e às vezes você tá aí se moendo, tá passando por tantos problemas que nem eram para ser passados, né? Então busque mesmo. Deus, ele criou todas as coisas, então ele criou o homem, ele criou o psicólogo justamente para poder dar mais esse auxílio, né? E busquem Deus, busque profissionais que realmente tenham um coração firmado na palavra, porque isso faz um diferencial, sim. E é isso. Bom, só reforçando, então, toda primeira e terceira terça do mês, Isso. online. Isso. Precisa pagar alguma coisa? Não precisa. Gratuito, na faixa. Sinta-se à vontade. A gente tem nos links, procura no Instagram da igreja. Lá a gente tem também os links para você poder fazer. É um formulário, né? Isso. Preenche um formuláriozinho para a gente ter o seu contato e você já tem acesso à agenda dos encontros, né? Qual é o link? É um link fixo, né? Isso. Das reuniões. E é isso, a gente vai acabando aqui mais um episódio. Eu quero agradecer demais você que acompanhou a gente até aqui com mais um tema tão importante, tão edificador, que o Espírito Santo nos conduz, né? Que você sinta-se revigorado na vida, que o Senhor traga e te encha de vida plena. Nós estamos muito felizes de você estar seguindo com a gente. Toda segunda-feira a gente tem um episódio novo trazendo a vida cristã na prática. Como é de praxe, nosso momento pedinte, deixa o seu like, comenta, compartilha, isso ajuda demais que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Inclusive esse assunto que é tão delicado, sobre vida, encaminha, manda para as pessoas, para que elas tenham contato com isso. E nós nos vemos semana que vem com mais um episódio do Flecha Cast. Seja um exemplo do Senhor Jesus no seu dia a dia. E vamos lá, até semana que vem. Muito obrigado, Aline. E vamos lá, até mais. Até.